Vai um café? Quero fazer uma pergunta para você. O que era o espinho na carne de Paulo? Será que era um demônio? Ou uma enfermidade? Vamos bater um papo de teologia? Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos, sou apresentador desse canal, Papo Teológico, e aqui batemos um papo sobre teologia. Queria pedir para você que, se esse canal está sendo edificador para sua vida, se inscreva no canal, dá o like, ative o sininho e nos ajude aí a espalharmos teologia para todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. Antes de entrarmos no tema desse vídeo, eu quero aqui fazer uma introdução bem rápida. Sou professor de teologia, estou concluindo a minha faculdade de filosofia, logo serei um professor de filosofia, e nós temos um objetivo bem específico desse canal. O meu objetivo é trazer teologia de uma forma simples, didática, com uma linguagem usual, para todos aqueles que têm dificuldade em interpretar, em entender a palavra de Deus. O intuito do papo teológico é batermos um papo sobre teologia, trazendo a teologia de uma forma simples e clara. Eu quero dar uma contribuição bem humilde no canal do YouTube, no site do YouTube e nessa plataforma, para que todos possam aprender a palavra de Deus. O grande educador Paulo Freire dizia o seguinte, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar a possibilidade para a produção ou construção desse conhecimento. O intuito do papo teológico é esse, é criar a possibilidade para você construir ou produzir um conhecimento sólido nas escrituras sagradas. Entrando no tema de hoje, o tema de hoje se baseia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Acompanha comigo aí. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse esse mal de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para você que talvez não possa estar habituado com esse texto, aqui Paulo ele fala de um espinho, de uma dor que ele sentia, de um sofrimento que o perseguia. Ele apresenta isso para Deus. E Deus lhe dá a resposta dizendo que somente a graça dele basta. E esse é um texto meio enigmático, porque nós fazemos a seguinte indagação: o que é o espinho na carne de Paulo? E antes de falarmos especificamente do texto, eu preciso contextualizar você sobre a situação que esse texto é escrito. Contextualizando, irmãos, a igreja de Corinto e a cidade de Corinto era conhecida pela sua imoralidade. Ali havia um templo da deusa Afrodite com milhares de prostitutas. Mas mesmo assim, Paulo, com um desejo missionário, vai lá, funda uma igreja e escreve 2 cartas. A primeira carta, à igreja de Corinto, ela tem como tema ordem e decência. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo fala que tudo seja feito com ordem e decência. Ele organiza a igreja na sua forma litúrgica de culto, em outras áreas também, para que a igreja tenha ordem e decência em prestar um culto genuíno e verdadeiro a Deus. A segunda carta a Corinto tem como tema a defesa do ministério de Paulo contra os seus opositores. Paulo defende o seu apostolado, o seu ministério apostólico. E em 2 Coríntios, uma carta conhecida o sentimento que é imposto nela. Paulo expressa as suas emoções, os seus sentimentos. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Para vós outros, ó Coríntios,
Abri-me os vossos lábios, e alagar-me o vosso coração. Não tendes limites em vós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo ele disse que ele não teve limites no amor expressado para a igreja de Corinto, mas eles tiveram limites em expressar esse amor para com Paulo. Paulo ali mostra o seu desapontamento com a igreja de Corinto, pois era uma ação que ele não esperava. Os opositores contra o ministério apostólico de Paulo se levantou nessa igreja e assim a igreja automaticamente apoiou esses opositores e rejeitou a pregação, o trabalho e tudo aquilo que Paulo fez. Foi uma ingratidão, irmãos, que Paulo sofreu naquela igreja e por isso ele escreve a segunda carta e expressa tantas emoções e seus sentimentos aqui. Quando chegamos aqui no capítulo 12, Paulo aqui ele fala que não é necessário ele se gloriar, mas ele cita uma experiência sobrenatural, onde ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, nos quais não é lícito o homem pronunciar. E chegamos aqui no versículo 7, ele expressa o seu espinho na carne. Nós precisamos entender o seguinte, eu vou citar aqui 3 pontos, 3 correntes teológicas sobre o espinho na carne de Paulo. Mas existem 3 posições conhecidas sobre o que era o espinho na carne de Paulo. A primeira posição é que era um anjo mau, um demônio, que era imposto ali, que perseguia Paulo em seu ministério. A segunda posição, que era uma doença física que Paulo sofria, uma enfermidade que o limitava em algumas ações. E a terceira posição era que era a perseguição dos seus opositores. Primeira coisa que precisamos entender aqui, a palavra carne no grego, ela é sardik. E sardik ele era usado tanto para corpo físico, tanto para personalidade. Então, esse espinho na carne poderia ser tanto algo físico quanto espiritual. O primeiro ponto, que era um anjo mau, um demônio, que perseguia Paulo em seu ministério. Algumas pessoas que acreditam nisso baseiam esse texto em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo está como um leão ao nosso derredor, rugindo, querendo nos devorar. Só que essa é uma interpretação muito literal do texto, porque levam mensageiros de Satanás no seu sentido literal. Nós precisamos entender ali que Paulo expressa uma figura de linguagem. Muitos teólogos que usam esse argumento dizem que foi algo novo que Deus trouxe, que é uma nova revelação e precisamos tomar cuidado com isto. A hermenêutica ela tem de um dos seus pontos de interpretação a visão dos reformadores, a história da igreja. Nós temos 2000 anos de história. E nesses 2000 anos de história vem um camarada que diz algo que em 2000 anos nenhum dos reformadores disseram, pregaram, ou esse camarada é um super profeta, ou ele é um herege. Então essa é uma posição literal, mas que não se encaixa muito no que o texto está nos dizendo. Primeiro, irmãos, qual o intuito de Paulo citar esse espinho na carne? O espinho na carne foi posto para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo não se vangloriasse pelo aquilo que tinha recebido de Deus. E qual que era o objetivo do diabo? O desejo do diabo é que Paulo caísse mesmo em sua missão, em seu ministério. Então, Paulo deveria se exaltar e perder os propósitos de Deus. Então não é muito benéfico, pensando nesse ponto de vista lógico, que o diabo perseguisse Paulo para Paulo não exercer o seu ministério, para que Paulo não se exaltasse. A segunda posição sobre o que era o espinho na carne de Paulo, que era uma doença física, e que era uma enfermidade que Paulo sofria com aquilo. Ele pede para Deus tirar essa enfermidade dele, mas Deus diz que a graça dele te basta. E isso é baseado em Gálatas capítulo 4, versículo de número 13 e 15. Acompanha comigo aí. E vós sabeis
que vos preguei um evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Versículo 15. Que isto feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para vos dar. Essa era uma posição, irmãos, defendida por alguns teólogos da patrística, e teólogos modernos hoje, atuais, defendem também essa posição. Primeiro, poderia ser a doença da malária, que alguns historiadores diziam que havia uma epidemia ali na Galácia, no período que Paulo passou por lá, e que Paulo tinha adquirido essa enfermidade. E por isso, ele diz que ele pede para Deus retirar essa enfermidade. Segundo, doença que poderia ser, que os teólogos acreditam, a maioria dos teólogos, é que era a epilepsia, que era uma doença considerada escândalo na época, que para Paulo seria um vexame ter uma doença dessa, e por isso ele pede para retirar dele essa enfermidade, porque ali lhe causava não só uma dor física, mas também uma dor emocional, pois era algo de escândalo perante a sociedade de sua época. Então, os teólogos e as pessoas que acreditam que é uma doença física têm a Bíblia como base, têm esses textos como base de sua argumentação. E é bem válido, irmãos. Nós precisamos entender o seguinte, que o espinho na carne de Paulo, nós não temos a certeza do que realmente era. Porque Paulo não nos diz o que era esse espinho na carne. Mas podemos trazer aqui uma forma bíblica, teológica, o que mais se aproxima das Escrituras. A terceira posição, que poderia ser o espinho na carne de Paulo, que era a perseguição de seus opositores. Esse pensamento era defendido pela maioria dos patrísticos e dos teólogos medievais. Então, João Crisóstomo, ele acreditava nessa posição e tinha como base Números, capítulo 33, versículo 55. Acompanha comigo aí. Porém, se não desapontartes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixartes ficar-se-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas iargas, e vos perturbarão na terra em que habitartes. Aqui, Deus deixa bem claro que a comunhão com os cananeus seria como espinhos nos olhos dos israelitas, usando que a perseguição, que os seus inimigos seriam como espinhos nos seus olhos. Então usam como base, dizendo que quando Paulo diz ali espinhos na carne, estava fazendo uma citação a seus opositores, e que os judeus que os perseguiam era um espinho na carne de Paulo que Paulo sofria em seu ministério. Um dos textos também que é usado como referência para defender essa posição é Romanos capítulo 9, versículo 2 e 3. E tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aqui Paulo diz que preferia ser anátemo, separado de Cristo, do que ver os seus irmãos judeus, seus compatriotas, o perseguirem. Paulo aqui, ele faz uma posição muito pessoal dele, ele preferia ser amaldiçoado do que viver nessa situação. Então são dois textos que dão base a esse pensamento de que eram os opositores de Paulo, que Paulo aqui aplica como espinho na carne. Mas a realidade, irmãos, é que não podemos definir uma posição clara. Podemos usar esse termo conjecturar do que seria o espinho na carne de Paulo e nos aproximarmos do que Paulo está dizendo.
Das 3 posições que foram aplicadas aqui, que era um demônio, que era uma doença física e que era os opositores que o perseguiam, das 3 posições, eu creio que, na minha opinião, o que mais se aproxima e o que eu acredito é que são os opositores. Acredito eu que Paulo ali está citando os opositores, os judeus que os perseguiam, e que isso era uma dor em seu coração e em sua vida. Ele pede para Deus retirar aquilo dali, mas Deus responde de uma forma clara e surpreendente, dizendo que a graça dele basta. Eu quero também deixar isso para você, que a graça de Deus nos basta. Quero poder ter te ajudado um pouco a você entender esse texto. Já sabe o que tem que fazer, se inscreve no canal. Se esse vídeo foi edificador para você, dá o like, compartilha, manda para as pessoas que talvez terão dúvidas sobre o que era o espinho na carne de Paulo. E se você quer bater um papo de teologia, esse é o seu canal.